Tudo mudou e nada será como era anteriormente. Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Então, go away. Stick around. Pessoal, uma coisa bem importante para que você possa não só se atualizar, mas possa entender. Nós já estamos vivendo uma nova era. Você muitas das vezes vai ouvir eu falar essas coisas. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar os pontos que irão ser atingidos depois da pandemia, principalmente na economia global. Como será a testemunha de um reinício de um sistema financeiro global que terá literalmente um resultado totalmente diferente daquilo. Você que é brasileiro, que acompanha a gente pela internet, e você que está vindo pela primeira vez, presta atenção. Muita gente está preocupada com a crise da saúde que nós estamos enfrentando. As pessoas estão muito mais preocupadas com o coronavírus, é óbvio, é uma pandemia, é algo que atinge a cada um de nós e nós somos fracos literalmente. E muitas das vezes nós entramos em desespero, sofremos por antecipação, por causa que muitas das vezes nós não conseguimos lutar com o novo. Principalmente nós brasileiros que viemos de países periféricos de economia totalmente dependente. Outra coisa importante, estão entre as pessoas que estão desesperadas pelas necessidades do momento. E é por isso que os governos estão colocando toda a lenha na fogueira. O mundo irá testemunhar o reinício de um novo sistema global como resultado de tudo aquilo que está acontecendo e continuará. Há muitas coisas que vão acontecer com o resultado dessa crise da saúde. As falhas do dinheiro fiduciário físico serão a bolha de uma nova crise financeira. Então você que está aí do outro lado, presta atenção no que a gente vai comentar agora, só para você ter uma ideia do que poderá acontecer. Então, a maioria dos especialistas, principalmente aqui nos Estados Unidos, você que está do outro lado, concorda em grandes mudanças, principalmente que acarretará, ou seja, que irá acontecer na economia, principalmente nas relações internacionais, principalmente nos negócios, na política interna e principalmente na política doméstica e na esfera social pelo qual nós vivemos. Hoje você tem liberdade de ir e de vir, liberdade de expressão, principalmente por meio da tecnologia, onde nós estamos vivenciando essa tecnologia da informação, que muitas das vezes é de graça. Eu já vi o mês passado o Mark Zuckerberg falando sobre o WhatsApp, que será também provavelmente monetizado. Então a pandemia do coronavírus ainda não atingiu o seu auge na maioria dos países. Mas cientistas, políticos, economistas, jornalistas e filósofos estão se perguntando como será o novo mundo quando nós superarmos essa doença. A maioria concorda que grandes mudanças na economia, nos negócios, nas relações internacionais e principalmente, novamente, na política doméstica, na esfera social, na medicina, o comportamento humano será inevitável. Por quê? Ao mesmo tempo, às vezes a incerteza associada à pandemia gera previsões diretamente opostas, que acarreta a dúvida. E onde há dúvida, a fé não pode ser edificada. Estas são algumas das teorias sobre o futuro que nos aguarda após o coronavírus. Eu dividi esse vídeo, vou dividir essa parte em um cenário otimista
e o outro no cenário que eu irei falar para vocês. Então presta bastante atenção. Então, pelo que pareça, é difícil a gente fazer previsões ainda, mas sempre há uma projeção. Toda regra tem sua exceção. E muitas das vezes a economia mundial voltará ao normal algum dia, sim ou não. O ritmo da recuperação, da extensão dos danos, dependerão da rapidez e do custo da interrupção do vírus. Diga de passagem, a gente não sabe quanto tempo o vírus irá estar se propagando. Ou seja, não há possibilidade ainda a curto prazo de termos uma vacina. E uma série de estudos especialistas como Mike Sims, da maior empresa de consultoria do mundo, analisaram todos os cenários possíveis do impacto do coronavírus, principalmente nas principais economias do mundo. Inclusive o Brasil, que é um país periférico, totalmente dependente, mas que está entre esse estudo. O cenário otimista prevê que após a forte recessão, entre 1 e 2 trimestres, haverá uma rápida recuperação. De acordo com o cenário pessimista, a pandemia paralisará a economia mundial por vários meses ou mesmo trimestre. Ou haverá um segundo surto depois que as medidas da quarentena em diferentes países se enfraqueçam. Então as atitudes, ou seja, as atitudes que serão feitas, propriamente dita, antes, ou seja, a ação antes de o vírus se predominar, é isso que acarreterá o resultado lá na frente. E nesse caso, a situação atual se transformará em uma crise financeira total, com enormes falências, desemprego estrutural, em vez de temporário, destruição dos ativos e o bem-estar dos países possível a danos estruturais e econômicos. Eu joguei no ar para que você realmente possa se conscientizar e você dar a sua própria resposta através de uma conclusão racional. Não é bem por aí, gente. A gente sabe que nós estamos vivendo uma nova era, que o dinheiro fictício irá se desaparecer, que os poderes de compra, tudo quando acontece, literalmente, quando nós temos uma crise sem precedente, quem paga o pato é sempre o pobre. Os ricos conseguem montar os seus quebra-cabeça, mudar as peças do xadrez, enquanto a população, que depende totalmente do seu salário, fica meio que inviável. O rico se torna mais rico e o pobre mais pobre. Muitas das coisas irão se desaparecer. Pequenos negócios, enfim, empresas que geram mais de 60% de todo o faturamento, principalmente que geram mais empregos. O Brasil caminha solitariamente com um consenso de Washington, de pessoas incapacitáveis, que não têm capacidade de realmente fazer. Hoje mesmo, vocês perceberam, o PIS/PASEP foi interferido. O Brasil vai entregar, não em maio, provavelmente em junho, um salário miserável, que muitas das vezes é seu, pertence a você, do próprio fundo de garantia. 1 trilhão para banco é rápido, para o sistema financeiro é rápido. A pergunta que eu deixo no ar novamente, a segunda, até quando nós iremos virar a mesa? Nesse caso, a situação atual se transformará em uma crise financeira total. É uma crise global do capitalismo, onde o próprio Goldman Sachs e Bank of America já previram literalmente a quebra do GDP norte-americano em 20%. O Brasil mais de 10%. O Brasil, que tem a economia novamente indexada norte-americana, irá sofrer literalmente. Porque o Brasil não tem uma indústria que tenha lastro, que produz manufaturado com valor agregado, porque a gente sabe que 3 coisas que geram a riqueza no país: trabalho, renda e crédito. O governo tenta desvincular, principalmente o Paulo Guedes e o cartel do Banco Central, que eu sempre falo para vocês. Estão querendo imprimir dinheiro, eles querem imitar o Federal Reserve, que é um banco privado no Brasil.
é do governo. Até o nosso dinheiro é imprimido fora. A cada R$1 que você imprime, você gasta 9 centavos. A economia global tem 50 trilhões de dólares fictício, sendo que 5 trilhões são físico, que perderão validade porque o déficit norte-americano passa de 23 trilhões. Toda vez que o Fed injeta dinheiro, gera high inflation. O dinheiro é fictício. Para poder socorrer, como em 2008, o presidente Barack Obama fez os bailouts, as pedaladas. No cenário otimista, a principal condição desse cenário é a pandemia seja evitada, controlada nos Estados Unidos, principalmente na Europa. Com a questão de 2 e 3 meses, fechamento econômico, a gente vai ver um sinal de respiração, ou seja, de submersão no trimestre de 2020, ou seja, o segundo trimestre. No caso da China, a China vai perder 3% do PIB. Ou seja, no primeiro e segundo trimestre, mas recuperaria rapidamente e retornaria ao nível de produção da questão do ano passado, 2019. Em geral, o crescimento do país até 2020 terminaria mais ou menos que estável. Nos Estados Unidos, a recessão será profunda, perderão cerca de 8% do PIB. E o meu cálculo é mais. No segundo trimestre, a maior queda seria, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Após a pandemia, haverá também uma rápida recuperação, atingindo o nível de produção, que aconteceu o ano passado também, mas com a interferência do Banco Central, que injeta dinheiro ou desacelera, tira dinheiro no final desse ano. A União Europeia também tem um cenário mais otimista, perderia quase 10% no segundo trimestre e retornaria aos níveis pré-crise apenas no início do ano que vem, 2021. Em 2020, a economia europeia perderia cerca de 4%, pior indicador desde então da crise de 2009. Então deu para perceber que nós tivemos uma crise em 2000, 2008 e agora essa que já está ultrapassada, quase um ano e meio praticamente. A economia mundial, depois de experimentar uma queda de 5% no seu segundo trimestre, retornaria até o final do ano, embora as taxas de crescimento anual diminuísse 1,4%. Com certeza, se nós não entrarmos num colapso esse ano, 2021 não passa. Não tem como mais aguentar. A bolha, a barriga, o bebê tem que nascer e a bolha tem que estourar. Mudanças nas diferentes áreas, ou seja, mudanças de diferentes áreas da vida, não serão profundas ou irreversíveis, mas a velocidade de recuperação dos diferentes setores não será a mesma. No setor do turismo, as viagens aéreas, a indústria orientada por exportação, aquelas que fazem parte das cadeias internacionais, como em todos os setores tradicionais, o serviço de entretenimento iria se recorrer, stuff like that, mais ou menos assim, levaria mais tempo para se recuperar. Triste. As chances de recuperação do mundo de diferentes países provavelmente serão vistas como uma letra V, ou seja, um declínio acentuado e rápido de uma recuperação igualmente acentuada, uma letra U. Interessante. E a recuperação seria o que? Adiada, pois muitas empresas teriam que restaurar cadeias e produção e recontratação de funcionários. Esse é o cenário positivo. Agora o cenário negativo. Existem 2 cenários, a gente sabe muito bem que existe o bem contra o mal, sempre existiu oposição em todos os aspectos. O cenário pessimista, a economia e os piores sugerem que todas as tentativas para parar a pandemia falharem e os governos não poderão ajudar as empresas e bancos, muitos dos quais entrarão em colapso, causando uma crise da dívida e falta de liquidez. É o que o Fed está fazendo, é o que o Brasil está fazendo, o sistema financeiro, principalmente esse quartel-general, aí, esse cartel do Banco Central no Brasil, que está aí realmente dando as cartas, fazendo securitização do crédito, operação compromissada. Hoje queimaram 36 bilhões de dólares. Eles estão atacando o Estado, roubando todas as reservas, porque eles não conseguem abaixar o dólar. Mas isso é propositalmente, gente, vocês precisam entender. Então, essas tentativas
da pandemia não conseguirem ter resultado, os bancos entraram em colapso, causando uma crise da dívida por falta de liquidez. E não é à toa que o Fed está tentando imprimir dinheiro, jogar dinheiro na economia para que as coisas realmente possam acontecer. O colapso dos bancos e empresas destruirá todo o sistema financeiro de produção mundial. Você sabe que o crédito, existe o crédito, o débito e o crédito, e a gente precisa da produtividade. Eu vou estar explicando isso mais para frente. E a crise durará meses. Então o gráfico se tornará uma letra L. Eu vou estar explicando mais para frente. É um pouco complexo. Letra V, letra U e letra L. Outra coisa importante é o cenário obscuro. Que muitas das vezes a gente consegue não ver um copo meio de água, mas muitas vezes a gente vê um copo meio d'água. A China se recuperaria mais lentamente, seria afetada pelas quedas da importação pelo resto do mundo. O PIB gigantesco asiático cairia quase 3% só esse ano. E a economia só iria respirar, desafogar a partir do ano que vem. Os Estados Unidos perderia entre 8% a 10%, é o cálculo que a gente está fazendo. Quase 10%. Eles voltariam aos níveis da época de 2019, com a desaceleração do Fed novamente, que é um banco privado, e apenas retornariam literalmente em 2023. O mundo geral se recuperaria em anos e no terceiro trimestre praticamente de 2022. Tudo isso nós iríamos sentir com o fim da globalização, um projeto de rejeição da globalização que já foi desenvolvido há década, muitas das vezes. A pandemia associada a essa crise sem precedente aprofundaria mais a crise em questões prolongadas. As empresas que costumavam ser beneficiadas pela globalização começariam a procurar, ou seja, localizar a produção abandonada das cadeias produtivas. Toda vez que nós temos uma crise sem precedente, a gente sabe que as cadeias produtivas são as mais complexas e atacadas. A China seria ou não um novo líder mundial? A China se beneficiou por causa das questões da globalização em geral. Mas a gente sabe que para reconstruir uma economia autossuficiente, sufocada pelo mercado interno de crescimento, o país não iria conseguir submergir novamente. O fator primordial é que a China conseguiu se sobressair literalmente do Covid-19 e a vigilância é completa. A confiança é nítida em todos os países, mas muitas das vezes a gente sabe que a incerteza é o óbvio, literalmente. O que mudaria no valor humano da vida? Nós que já não vivemos mais uma sociedade contemporânea, e sim uma sociedade líquida, de inteligência artificial, de internet, 5G, que muitas das vezes foi a proposital para que a imunidade de muitas pessoas caísse através de radioatividades. O valor da vida humana mudaria ou não? O mundo moderno acredita que o principal valor seja o da vida humana, mas a quarentena iria continuar e a estrutura da economia começar a entrar em colapso. Isso poderá levar a um sério dilema ético e muitas das vezes a gente não consegue entender. O mais importante é nós nos prepararmos para essa nova era que está só começando. O mais importante disso, gente, é que se nós estivermos preparados em vários aspectos, nós iremos realmente sobressair. Mas toda mudança vem com desafio. E muitas das vezes a gente, povo brasileiro, faz a mesma coisa todos os anos, esperando um resultado diferente. Pense nisso. Eu tentei mostrar 2 cenários positivos e 2 cenários, aliás, um cenário negativo e um cenário positivo. A gente sabe muito bem que só hoje
Mais de 3 bilhões de trabalhadores ao redor do mundo já perderam os seus trabalhos. Só aqui nos Estados Unidos, hoje, quarta-feira, mais de 12 milhões de norte-americanos entraram na fila do workforce, do Labor Department, para poder pedir ajuda. Este é o maior teste em todos os aspectos. Quem viver, verá. Quem estiver preparado, irá se subestimar. Pense nisso. Nós, brasileiros, possamos se unirmos e ver a vida de uma outra forma. Muitas coisas virão. Tudo isso já foi premeditado. Só que lá na frente, realmente, a vitória será daqueles que realmente entenderam a mensagem. Quando você ouve, você assimila. Quando você escuta, você não consegue colocar em prática. Pense nisso. A resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Se preparem para a nova era. Tudo irá mudar. E a gente sabe muito bem que quem paga a conta é aquele que perde a guerra. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre a Guerra Fria. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E a guerra psicológica, que existe desde o final da Segunda Guerra. Eu vou começar a entrar em cadeia mais vezes para explicar o que vai acontecer com essa nova ordem mundial. Que muito para os brasileiros são teoria da conspiração. Enquanto nós estamos vivendo um lockdown mundial, muitos de nós acham que as coisas irão mudar do dia para a noite. Não é bem assim, gente. Pense nisso, guarde a fé e o combate. Estejam preparados para o pior. Um grande abraço, a gente volta no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. Até mais.